Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui da TV do CAIDS. Eu sou a professora Rafaele e na aula de hoje vamos aprender sobre um recurso linguístico chamado figuras de linguagem. Também conhecidas como figuras de estilo, essas ferramentas são usadas para destacar a comunicação e torná-la mais atraente. Elas buscam criar efeitos nos discursos, proporcionando mais expressividade às ideias no texto, algo que não seria possível apenas com o uso simples e literal das palavras. Os objetivos desta aula são reconhecer a função das figuras de linguagem na construção dos sentidos dos textos e conceituar e exemplificar as principais figuras de som. A habilidade a ser trabalhada nesta aula é interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, a distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Dependendo da sua função, as figuras de linguagem são classificadas em figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Temos também as figuras de palavras, que estão associadas ao significado das palavras, as figuras de sintaxe ou construção, que interferem na estrutura gramatical da frase. E temos as figuras de som, ou figuras de harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras. Nosso estudo de hoje se concentrará nas figuras de som. Vamos conhecer a assonância, a aliteração, a paronomásia e a onomatopeia. Antes de começarmos o estudo das figuras de linguagem, precisamos rever dois conceitos básicos para melhor compreendermos nossa aula. O conceito de denotação e conotação. A denotação se refere ao sentido básico de uma palavra e não depende do contexto. É aquele sentido, aquele significado que a gente encontra no dicionário. Já a conotação vai depender do contexto em que o termo é empregado. Por exemplo, temos a palavra pedra. Quando eu digo, o garoto tropeçou em uma pedra, o termo pedra está em seu sentido denotativo, pois estou me referindo à matéria mineral sólida da natureza das rochas. Já quando eu falo, o garoto tem um coração de pedra, a palavra pedra foi empregada em sentido conotativo. Posso estar querendo dizer que o sujeito da oração é insensível. Dito isso, podemos dizer que as figuras de linguagem estão relacionadas à conotação, pois quando as utilizamos, pretendemos indicar um sentido que vai além daquele sentido original ou denotativo. Portanto, o sentido figurado ultrapassa o sentido comum, já que essa plurissignificação da linguagem fica evidente. Agora que compreendemos o sentido denotativo e o conotativo, vamos às figuras de som ou harmonia. Nossa primeira figura de linguagem é a assonância, que é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons de vogais em uma sequência de palavras próximas, criando uma harmonia sonora. Ela focaliza no som das vogais, especialmente nas sílabas tônicas. Essa figura é frequentemente utilizada na poesia, na música e em outros contextos artísticos para criar efeitos estilísticos, enfatizar certas emoções ou simplesmente proporcionar uma cadência agradável ao ouvido. A assonância pode contribuir para a musicalidade e ritmo de uma composição, tornando-a mais fluida, mais atraente. Vejamos um exemplo de assonância na letra da música Linha do Equador, de Djavan. Diz assim nesse trecho: minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Nesse caso, a repetição do som da vogal U em Iguaçu, Sul, Azul, Luz e Nu cria uma assonância, proporcionando uma qualidade sonora agradável ao verso.
Aqui temos outro exemplo da assonância presente em poema. Escuta só. Esta é a do cabelos loiros e da roupinha encarnada, que eu vi alimentar pombos, sentadinha na escada. É Canção da Menina Antiga, um poema de Cecília Meirelles. Nesse trecho, podemos observar a sonoridade causada pela assonância, pela repetição da vogal A nos versos. Mas a assonância também ocorre em textos em prosa. Temos aqui o exemplo de um trecho escrito por Guimarães Rosa no conto Duelo. Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou e, já a 2 léguas do arraial, na estrada do norte, os seus cálculos acharam conclusão. Acertei minha ideia, eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Podemos identificar nesse trecho a repetição tanto do ou, como encantou, fumou, imaginou, e também a repetição do ei, como acertei, lei e rei. Assim como a assonância, a aliteração é uma figura de linguagem que também consiste na repetição de sons. Só que agora estamos falando de sons consonantais, sons de consoantes no início de palavras próximas ou em uma mesma linha de versos. Essa repetição de sons proporciona um efeito sonoro marcante e contribui para a musicalidade, para o ritmo e ênfase em uma composição. A aliteração é muito usada na poesia, na música, na publicidade e em outros contextos artísticos e literários para criar um padrão rítmico e destacar certas palavras ou expressões. É importante notar que na aliteração, o foco está nos sons iniciais das palavras e não necessariamente nas letras exatas. Por exemplo, palavras que começam com diferentes letras, mas têm sons consonantais semelhantes, podem ser utilizadas na aliteração. Vejamos alguns exemplos de aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Nesse caso, a repetição do som consonantal R no início de várias palavras cria uma aliteração, conferindo um efeito sonoro distintivo ao enunciado. Já no verso, o vento violento varria as velhas folhas no vale. A aliteração ocorre com o som da letra V, a repetição desse som da letra V. A paronomásia é uma figura de linguagem que se baseia na semelhança fonética entre palavras de significados diferentes. Ela é caracterizada pelo uso de palavras que têm sons parecidos, mas cujos significados são diferentes. A paronomásia busca explorar o jogo de palavras e a sonoridade para criar um efeito de humor, um trocadilho ou um duplo sentido. A paronomásia é comumente utilizada em piadas, trocadilhos, humor verbal e em situações que se deseja brincar com a ambiguidade sonora das palavras. Ela destaca a importância do som na linguagem, proporcionando um efeito lúdico e muitas vezes provocando reflexão sobre as nuances da língua portuguesa. Temos aqui um exemplo. O docente entregou a prova a todos os discentes. Temos aqui a paronomásia no uso de docentes e discentes. Durante seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Temos aí as palavras peão e peão, que com ela foi feito esse jogo de palavras utilizando a paronomásia. Nossa última figura desta aula é a onomatopeia. Quem gosta de ler historinha em quadrinhos, eu tenho certeza de que conhece muito bem essa figura de linguagem. A onomatopeia consiste na imitação ou reprodução de sons por meio de palavras. Essas palavras buscam representar de forma aproximada os sons associados a objetos, animais, ações ou eventos do mundo real. A onomatopeia tem o objetivo de criar uma conexão mais direta e sensorial entre a linguagem e a experiência sonora, contribuindo com a expressividade e a vivacidade de um texto. Exemplos comuns de onomatopeia incluem
Miau, que é o som reproduzido por um gato. Zum, zum, representando um ruído constante. Ou tic-tac, imitando o som do relógio. Na literatura, quadrinhos, poesia e outras formas de expressão artística, a onomatopeia é frequentemente utilizada para adicionar um elemento sensorial à narrativa, permitindo que o leitor visualize ou imagine os sons descritos no texto. Essa figura de linguagem é uma maneira eficaz de tornar a linguagem mais viva, evocativa e próxima da experiência sensorial real. Temos aqui alguns exemplos, o boom imitando uma explosão, temos ha, 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 que é aquela linguagem que é muito utilizada na internet para representar o riso, temos smack, que é o beijo, e splash, como se fosse algo caindo em um líquido. Também é uma linguagem muito empregada nos textos enviados pela internet. São exemplos os fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso, como ha, 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 kkkk, o RS indicando risos. Revisando o que aprendemos hoje, nesta aula estudamos 4 figuras de som ou harmonia. A primeira delas foi a assonância, que se caracteriza pela repetição de sons de vogais em palavras próximas, proporcionando harmonia sonora. Vimos também a aliteração, que é a repetição de sons consonantais no início de palavras próximas, visando criar um efeito sonoro marcante. Aprendemos que a paronomásia é a exploração da semelhança fonética entre palavras de significados diferentes, buscando efeitos de humor, trocadilho ou duplo sentido. E, por fim, entendemos que a representação de sons por meio de palavras que imitam ou reproduzem esses sons é chamada de onomatopeia. Lembrando que essas figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para enriquecer a expressão verbal, criando efeitos sonoros, estilísticos e semânticos nas obras literárias e textos artísticos. Cada uma delas possui características específicas que contribuem para a expressividade da língua. Agora vamos praticar o que aprendemos hoje. Indique a alternativa que apresenta uma assonância. Os pássaros voam alto. Letra B. A luz da lua inundou a rua deserta. Noite silenciosa. E letra D. O cachorro late no quintal. Lembrando que a assonância é a repetição de sons vocálicos. E temos aqui na letra B, a luz da lua inundou a rua deserta. Temos aqui a repetição do U e também do A. Leia o trecho da canção de Caetano Veloso e responda ao que se pede. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Indique a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente no trecho da música lido. Nós vimos que nessa música tem uma onomatopeia, uma aliteração, uma assonância ou uma paronomásia. Sou um mulato nato, no sentido lato. Percebemos aqui uma repetição de sons vocálicos, tanto do A quanto do O. Lembrando que a repetição dos sons vocálicos é o que caracteriza a assonância, portanto, letra C. Qual alternativa apresenta uma onomatopeia? O que é onomatopeia? É a tentativa de imitação ou reprodução de sons, de objetos, de ruídos. Aí temos brilhar, cachorro, zumbido, correram. Aqui na letra C temos a palavra zumbido, que é a resposta correta, que representa uma onomatopeia. Leia o trecho do poema Vilões que Choram, de Cruz e Souza, e identifique a figura de linguagem presente. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Então, temos aqui onomatopeia, aliteração, assonância ou paronomásia. Lembrando
que nos versos desse poema, encontramos aí a repetição de um som. E esse som é de uma consoante. E a figura de linguagem, que é caracterizada pela repetição de sons consonantais, é a aliteração letra B. Chegou a hora do nosso quadro, Você na TV. Ouça a música Tocando em Frente, de Almir Sater. Ela está disponível nas plataformas digitais e aí você vai identificar os versos que apresentam a figura de linguagem paronomásia. Lembrando que a paronomásia é aquela figura em que faz aquele jogo de palavras com aquelas palavras que têm sons parecidos. Grava um vídeo explicando quais versos que apresenta a paronomásia e envia pra gente que você pode aparecer aqui na TV nos próximos dias. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? Essa foi a nossa aula sobre figuras de som. Espero que tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima. Até lá! Tchau, tchau!